E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem o quê? Na cabeça dos discípulos, porque de fato esse templo de Herodes era muito bonito. Esse Herodes o Grande, ele, digamos assim, o vulgo dele era o grande, porque tudo que ele fazia, ele realmente fazia exuberante. Então esse templo que ele fez para dar uma agradada nos judeus, porque ele explorava os judeus, ele realmente caprichou muito nesse templo. Ele colocou lá pedras caríssimas, ele colocou mais do que precisava, para ver se conseguia se aproximar do povo judeu. Então, era um templo realmente muito bonito. Só que eu pergunto para você, o que de fato impressiona Deus? Será que algo material impressiona Deus? Será que grandes dízimos, grandes ofertas, grandes templos, grandes estruturas, pedras preciosas, será que isso mexe com Jesus? Você não concorda que você vale mais que tudo isso? Jesus disse que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, na cabecinha dos discípulos, eles pensaram assim, naquela euforia, né? Vou mostrar para Jesus aqui a grandeza, como se Jesus não fosse Deus. Eu vou tentar impressionar Jesus. Eu vou tentar, sabe quando você quer mostrar alguma coisa para alguém? Você já esteve naquele lugar, aquele alguém não, e você, não, pô, tu precisa ver isso. É nesses termos. Queriam mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade, antes da abordagem deles, você compreende sim ou não? Antes deles chamarem a atenção de Jesus, Jesus já sabia, Jesus conhecia tudo. Jesus falou assim, eu vou pegar eles no pulo. Quando eles tentarem me impressionar, Jesus, porém, lhes disse, eles nem abriram a boca, eles só intentaram. Não vejo tudo isso? Aí mostrou aquele templo. Em verdade vos digo que não ficará aqui o quê? Pedra em cima de pedra que não saia do lugar. Você sabe, preste atenção, ele não estava dizendo que aquele templo ia desabar, não. Ele estava dizendo que não ia ficar nenhuma pedra em cima da outra pedra. Ou seja, toda aquela beleza, toda aquela estrutura ia realmente findar-se completamente. Isso aconteceu 70 anos após. O templo foi destruído completamente. E o templo sempre foi o orgulho do templo do povo judeu. O povo judeu sempre confiou muito no templo, porque Deus disse, os meus olhos estarão atentos, né? Os meus ouvidos inclinados, os meus olhos atentos. Então aquilo era uma segurança muito grande para o povo. Só que o que Jesus estava fazendo ali era mostrando para eles que aquela figura
aquela exuberância, aquela estrutura não era suficiente ou não tinha lá a importância que eles imaginavam. Era necessário eles terem o entendimento que aquele templo ia ao chão. O que Jesus realmente queria é que eles não se impressionassem com nada material. Esse nosso mundo desbotado, que o colorido dele está caindo, mesmo assim as pessoas se impressionam. As pessoas, elas estão sempre assim. Elas colocam os olhos, o coração nas coisas materiais. Só que nada nesse mundo vai ficar para sempre. Se não cair aquilo, cai o nosso corpo. Se aquilo que você admira não cair, cai você. Não fica nada no lugar. Tudo nesse mundo é passageiro. E ele queria ensinar as pessoas que a fé não podia estar apoiada no templo. Isso acontece nos dias de hoje. Tem gente que ela só tem fé aqui dentro da igreja. Eu já ouvi gente falar assim. Por que será que você é assim? Porque esse mundo ainda impressiona você, mas você não é o templo de Deus ainda. Jesus estava falando, isso aí impressiona vocês? Isso aí vai cair. O templo não são essas pedras, o mais importante do templo não é essa estrutura, isso aqui cai, cedo ou tarde cai. Mas o que importa é a fé além do templo. Depois que o templo caiu, o Espírito Santo já havia sido derramado. Então não tinha mais templo. Então a nossa fé não pode funcionar só aqui dentro. O Senhor Jesus, quando mudou a visão deles para essa fé além do templo. Então, repete para gravar assim: fé além do templo. Quando eles receberam o Espírito Santo, eles mesmos se tornaram o próprio templo. Por isso que a Bíblia chegou até nós. Nós tivemos pessoas que foram mortas, pessoas que foram escorraçadas, pessoas que foram torturadas, mas essas pessoas, elas receberam o Espírito Santo, essas pessoas se mantiveram. O templo caiu e essas pessoas ficaram de pé, elas conservaram a salvação delas. Você não pode ter uma fé só aqui dentro. Você não pode ter uma fé apenas no templo. Você tem que colocar dentro de você: meu Deus, eu preciso ser esse templo. Eu preciso ser essa criatura cheia do Espírito Santo. Um templo, imagine um templo andando. Imagine uma igreja universal do Reino de Deus andando. É isso que o Espírito Santo está falando com você. Não para você se apoiar num templo. Se eu não vou na igreja eu morro. Eu preciso, olha, eu fico todo fraquinho. Claro, a igreja é a casa de Deus consagrada para esse fim. E a gente, quando vem, se fala de fé, da palavra. Agora tem uma promessa que diz: neles habitarei. Diga assim: em mim Deus pode habitar. Você tem que ser essa igreja forte, firme. Coloca isso dentro de você. Por exemplo, nós temos aí, a palavra diz que o fim será como nos dias de Noé. Eu queria mostrar para você, abra aí a sua Bíblia em Hebreus 11, versículo 7. Olha só o que define a eternidade de uma pessoa. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Olha, o que Deus falou que ia acontecer, não aconteceu de imediato, não. Deus disse que ia trazer um julgamento. Na verdade, a título até de conhecimento para você,
Noé ele já veio de uma família de fé. Da onde veio Noé? Por exemplo, o bisavô dele foi trasladado, foi arrebatado. Foi o primeiro homem e a primeira menção de arrebatamento da igreja, que foi Enoque. Enoque foi bisavô de Noé. E Enoque já tinha falado que viria o primeiro fim do mundo. Você pode abrir aí a sua Bíblia em Judas, lá no finalzinho, capítulo 1, versículo 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com o quê? Por exemplo, hoje eu estou pregando para você que Jesus está voltando, sim ou não? Nós não estamos começando falando para as pessoas sobre o fim de todas as coisas? Sim ou não? Então, mas lá no tempo de antes ainda de Noé, Enoque, o bisavô de Enoque, já tinha tido uma visão. Olha, está vindo o Senhor com milhares dos seus santos. E ele passou isso para o seu filho, Matusalém, se eu não me engano, o homem que mais viveu na face da terra, que depois passou para Lameque, que foi o pai de Noé. Então Noé já tinha essa raiz de fé. E ele foi um homem diferente da sua época. Ele foi um templo. O que ele foi? Ele foi um templo. Ele viveu para Deus. Então volta para mim lá em Hebreus 11, por favor. Então, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, qual foi a atitude dele? Quando a pessoa considera esse aviso, essa palavra divina, ela faz como Noé. Você vai ver só. Ele temeu para a salvação da sua, e como sinal desse temor, o que ele fez? Ele preparou a arca. Essa preparação da arca é muito interessante. Por exemplo, foram 100 anos de trabalho, porque ele era um agricultor, não era um construtor. Apesar de Deus ter dito que madeira, que material que ia fazer a cola, o betume, Deus deu as medidas, os compartimentos, mas não é fácil. Por exemplo, se você falar assim: bispo, o senhor entende de mecânica? Nada. Se eu conserta meu carro, eu vou estragar teu carro. Eu consigo dirigir, arrumar não consigo não. Mas imagina colocar na minha mão uma coisa que eu nunca fiz. Deus falou assim: você vai construir uma arca. Ele era um agricultor, ele não era um marceneiro. Mas Deus capacitou. Mas foram 100 anos. Por exemplo, você que faz uma coisa há muito tempo, como eu, olha, para você não cansar, só Deus mesmo. Agora, eu faço há 34 anos. Imagine 100. Você acorda, vai lá. Ele viveu para aquilo. Aprende isso. Se você diz que crê na palavra, mas não vive para ela, então não pode haver salvação na sua vida. No momento que Noé foi avisado, fala assim, divinamente avisado, mudou tudo. Não fala aí, mudou tudo. Preste atenção, senhor, mudou tudo. Depois daquele aviso, era outro Noé. Ele já cria. Não, mas agora, eu agora tenho uma missão, eu agora vou construir uma arca. Mudou tudo. Às vezes a pessoa vem na igreja, não muda nada. Ela ouve a palavra, ela ouve acerca de batismo, ela ouve acerca de arrependimento, ela ouve acerca de entrega, ela sabe que aquela palavra pregada é a palavra de Deus, mas ela não muda a vida dela. Ela sai na mesma postura, uma postura, muitas vezes, uma postura de mentira, de prostituição, uma mentira de engano aos outros, uma mentira de raiva, não muda nada.
Não há entrega, não há diferença, ela não vive para aquilo. Entenda que a palavra de Deus é um aviso divino para você. Ela precisa, se você crê, quem crê e for batizado será salvo. Quem crê começa a fazer a mesma coisa que ele, começa a preparar. A arca que ele foi preparar foi para a própria salvação dele. Mas bispo, mas como é que eu vou preparar a minha arca aqui? Ó? Você quer maior direção do que essa? Hoje você tem uma Bíblia que você pode conhecê-la, você pode ouvir a voz do Espírito Santo, você pode voltar-se para Deus, você pode abandonar os seus erros todos os dias. Eu não sei quanto tempo nós vamos viver, não sei o tempo que eu vou estar nessa terra, nem você sabe, mas será que a sua fé é suficiente para fazer você mudar o seu caminho? Como Noé mudou dele? Quando avisado divinamente, ele mudou tudo. Ele falou, não, agora minha vida vai ser construir essa arca, que deve ser a sua vida. Meu Deus, agora a minha vida vai ser buscar a minha salvação. Agora a minha vida vai ser crer e buscar ao Senhor. Agora eu vou conhecer ao Senhor. Aquelas pessoas que não agiram assim, como eram as pessoas no tempo de Noé? O que Jesus disse, que nós já vimos aqui na noite da alma? As pessoas só pensavam em quê? Comer, beber e relacionamento. E eu pergunto, o que foi que mudou nos dias de hoje? Quais são os assuntos? Quais são os assuntos que boiam nas conversas hoje? Comida, bebida, aparência, estética. Mas eles esquecem que assim como Noé não foi só o construtor da arca, Noé foi chamado de o pregador da justiça, porque ele avisou todo mundo. Noé pregava, Noé falava, Noé contava, olha, o Senhor anunciou para o meu bisavô, o Senhor já estava para vir na época dele, mas agora eu fui avisado que vai vir um dilúvio. E as pessoas não mudavam o cotidiano delas, as pessoas não criam, não teve ninguém de fora, a não ser da família dele, que creu nele. E as pessoas foram levadas. E hoje nós estamos aqui falando para você que Jesus está voltando, que a palavra de Deus é verdadeira. Preste atenção, mais do que Noé, porque o povo de Noé nunca viu milagre. Hoje as pessoas estão vendo o Senhor Jesus Cristo curando. Você vem domingo pela manhã aqui 9h30, você vê pessoas vencendo enfermidades complicadas, você vê pessoas sendo libertas na hora, mas mesmo assim as pessoas saem e elas continuam olhando para as grandes construções. Você sabia que agora em tal lugar tem isso? Você sabia agora que saiu tal invenção, agora criaram tal coisa, e elas não olham para a salvação delas. As pessoas ficam brincando com o perigo, é igual o celular. Por exemplo, quem tem um celular aí? Só para eu dar um exemplo aqui. Aqui. Acorda, meu amigo, desperta. Você está usando o celular, daqui a pouco dá um sinalzinho ali, está acabando a bateria. 10%. Sim ou não? Aí você, não, mas dá para eu fazer isso aqui ainda. 5%. Você, aí na hora que você vai dar a conclusão, eu estou falando para você que tem aviso. Estou falando para você que Jesus está voltando. Estou falando para você que o tempo está chegando. Que não é hora de você brincar com Deus. Não é hora de você relaxar. Não é hora de você se entreter com grande... não, porque eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero conhecer, eu quero curtir. Maravilha. Não, rapaz. Você tem que ser templo do Espírito Santo. Você tem que ser batizada no Espírito Santo. Você tem que ter uma fé que vai te levar com Jesus. O que você vai fazer com esse aviso? Você vai para o teu cotidiano amanhã de novo? Ou você, como Noé, divinamente inspirado, você não? Eu vou mudar meu caminho. Está na tua mão a chave da tua alma.
Se eu tivesse condição de fazer escolhas por você, se eu pudesse escolher por você, mas não posso. Só posso não fazer igual, não é? Pelo amor de Deus, o Senhor Jesus está vindo. Esse mundo não vai ficar mais bonito, não. Se entrega para Jesus, se apega na palavra, cresce com Deus, se entrega mesmo para Jesus. Começa a ter uma vida com Deus, muda o teu cotidiano. Fala para Deus: meu Deus, eu quero pegar esse aviso e eu quero me entregar para o Senhor. Esse relacionamento não vai te fazer sofrer, não. Ele vai viver dentro de você e vai mudar completamente a tua história. Deus te ama demais para te machucar. Deus te ama demais para te fazer sofrer. E Ele é inteligente demais para errar com você. Fala assim: Deus me ama demais para me fazer mal. Fala assim: e Ele é sábio demais para errar comigo. Ô minha amiga, preste atenção. O que você vai fazer com esse alerta é que vai definir toda a sua vida. Saia daqui hoje para preparar a sua salvação. Comece a buscar Deus, faz um voto com Deus de começar a ler mais a Bíblia, faz um voto com Deus de acordar todos os dias pela manhã e falar com Ele em primeiro lugar, ter uma comunhão com Ele, nutrir essa fé. Olha, em se tratando de relacionamento, só cresce o que você nutre. Só cresce o que você nutre, até materno. O nenezinho nasceu lá, criancinha. Você fica ali, sim ou não? Acalentando. E você fica falando, a primeira palavra que você vai dizer vai ser mãe. Ela vê tanto a tua cara, ouve tanto a tua voz, fica tanto, você está ali. Ó. E o teu relacionamento com Deus, como é que está? Ah, Senhor, aqui essas grandes construções. Meu filho, tira os olhos disso. O Espírito Santo está falando com você. Tira os olhos do que nesse mundo está impressionando você. Coloca os olhos no aviso que você está recebendo. Se a pessoa do seu lado brinca, se a pessoa do seu lado está com má intenção, se afasta dela. Qualquer pessoa da sua vida está com má intenção, quer incentivar você para o erro, quer incentivar você, é o próprio diabo. Preste atenção. Se uma pessoa sentar ao seu lado aqui, no seu trabalho, se uma pessoa sentar ao seu lado e ela vier com qualquer coisa que você sabe que é errada, essa pessoa não tem nada de Deus. De Deus é quem tem os frutos do Espírito Santo. Então fala assim, de Deus é quem tem os frutos. E isso você não vê. Por exemplo, você planta lá um pé de laranja, quanto tempo demora para ter fruto? É no outro dia? É depois de um mês? Não, você vai esperar. Não fica se abrindo para ninguém, nem dentro da igreja. Não fica se abrindo, não fica confiando, não fica acreditando que a pessoa é de Deus porque está dentro da igreja, não. A árvore você conhece pelos frutos. Cuida da tua salvação, não tem nada mais precioso, não. Entre nós aqui, o problema de acabar a bateria de um celular, isso não é problema. Acabou, você vai lá, né? Às vezes perde um trabalho, um celular, um notebook. Mas tu já imaginou, rapaz, se você morre e fica com o diabo e nunca mais sai da mão do diabo? Tu já imaginou, rapaz, se você sai daqui hoje e acontece uma coisa com você e tu morre e tu fica com os demônios para sempre? Tu perdeste tua salvação, recusaste a tua salvação, recusaste a palavra de Deus. Quem é o culpado? O pastor é o culpado? O vizinho é o culpado? Não, é você que tem a chave da tua alma. Pela fé, Noé, divinamente inspirado, eu vou construir minha arca, vou viver para isso. Bispo, mas isso aí é uma fé muito forte. É a fé que o Espírito de Deus está cobrando de você hoje. Ou você vive para aquilo que você diz que crê,
ou você não crê naquilo que você diz que crê. Então preste atenção, porque a mesma palavra que Noé pregou para aquelas pessoas no fim do primeiro mundo, eu estou anunciando para você o fim de todas as coisas. A Bíblia diz que ninguém creu até que Noé colocou o pé na arca. Se hoje você colocar o seu pé na arca, segurança para você. Bispo, mas ninguém da minha família quer colocar o pé na arca. Pois é. Mas cuide de você colocar o pé na arca. Pega a tua alma e entrega para Deus. Porque o fim vem. Veio o primeiro e o fim de todas as coisas virá.